Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a palavra. Vamos abrir a palavra. Um texto muito conhecido, lá em Tiago. Tiago 3. Tiago 3. Estive meditando nessa palavra alguns dias. Já ministrei essa palavra. E Deus sempre fala com a gente, né? Uma palavra, você leu hoje, passa, você lê de novo. É igual o Salmo 23. Eu não canso de ler o Salmo 23. Ele sempre traz uma palavra, né? Deus sempre fala de uma maneira diferente no Salmo 23. E nessa palavra de Tiago 3, Deus sempre traz também uma palavra diferente para nós. E hoje o tema que eu coloquei é o cuidado ao falar. Tiago 3 diz assim. Olha, talvez a minha Bíblia vai estar um pouquinho diferente, tá? Mas aí vocês acompanham aí, tá? Caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Ora, se colocarmos freios na boca de cavalos, para que eles nos obedecem, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede, um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhante à língua é fogo, um mundo de iniquidade. E a língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro, e não somente põe completamente em chamas o curso de nossa existência, como acaba a mesma incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível dominar, e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal muito controlável, cheio de veneno mortal. Até aí. Queridos, eu converso com muitas pessoas. Converso com muitas pessoas durante o dia, né? Trabalho com público, então vou em muitos lugares e falo com muitos clientes, e tanto na rua como na empresa. Quando eu estou na empresa, conheço muita gente, e a gente vê o tempo todo as pessoas falando, e tem gente que fala para o vento. O que vem na boca fala. Ele não controla a sua língua. E se ele tiver com raiva de alguém,
ele não olha para quem ele está falando. E muitas vezes ele vai falando coisas que na hora que está com raiva ele não percebe que a pessoa que ele está falando pode ser amiga do outro, ou pode ser parente do outro. E ele fala, né? O primeiro que está na frente, ele desabafa e vai falando. Não que nós não devemos desabafar algumas coisas com alguém, mas nós temos que tomar cuidado com quem nós vamos desabafar, com quem nós vamos falar. Normal você chamar alguém para desabafar, olha, estou passando por isso, está acontecendo isso comigo, eu não estou gostando de certa situação. Mas você desabafar com a pessoa certa. Olhar para quem você vai falar. Mas tem gente que na hora que está com raiva, ele fala para o mundo ouvir. Para todo mundo que está ali falou. E às vezes ele nem percebe. E aqui está falando da língua. Um mal, né? Um mal que é a língua. Nossa, minha Bíblia aqui está parecendo agenda, cheia de papel para todo lado e caindo. E fala que a gente precisa dominar esse pequeno órgão, né? E às vezes você põe ela para fora, parece que, né? O pessoal costumava brincar lá na igreja, falava assim, ó, quando você falava alguma coisa, falava, nossa, você está de gravata nova? Ah, pô, de gravata nova? Tá até vermelha, até pontuda. Aí depois que você ia pegar, né, que você tinha falado alguma coisa, você falava que era gravata, porque a língua, você estava muito para fora da boca, né, pendurada, falando demais. E às vezes nós não tomamos esse cuidado ao falar demais e para quem vai falar. A nossa boca, aquilo que nós falamos tem muito poder, tanto para abençoar como para amaldiçoar. Eu prefiro falar coisas que vai abençoar e não amaldiçoar. No meu passado já falei muitas coisas que amaldiçoavam, sem sabedoria, sem saber, sem entender. Em Mateus 3 fala, né, fala para a gente vigiar e orar, né? Terça-feira passada nós estávamos aqui, eu, Tiago e Mateus, e nós começamos a discutir a palavra. Tivemos um tempo aqui discutindo a palavra sobre vigiar e orar. E cada um entendia, né, o porquê de vigiar. O que é vigiar? Né? Ficar atento, tomar cuidado, prestar atenção no que fala, para quem fala, aonde fala. E a mesma coisa, por quê? Por causa da nossa língua. Fala que ela é capaz de incendiar uma floresta, você imagina? Aí a pessoa fala, mas como assim a língua é um isqueiro para incendiar? É porque, dependente do que você fala aqui, você cria uma confusão, que um fala para o outro fala para o outro, vira, sabe, fofoca que você fala para um, fala para o outro, fala para o outro, fala para o outro, só que nunca sai igual. Eu lembro quando era criança, né, e adolescente, que a gente brincava, né? Naquela época a gente brincava de telefone sem fio. Fazer uma roda. Os jovens hoje não brincam mais com isso, né? Os jovens hoje só no telefone mesmo, só no celular. Mas fazia uma roda nas reuniões, tinha as reuniões, depois da reunião, os jovens, né? Tinha lá os garotos e as garotas que um ficava paquerando o outro, então aproveitava para brincar. E fazia uma roda. E nessa roda, um falava uma palavra, era colocada uma palavra, e um falava no ouvido do outro, ia passando para o outro. Só que se um falava chuchu, quando chegava no último, já saía abobrinha.
Entendeu? Porque cada um falava o que queria, o que ouvia. Tinha gente, se eu ouvir chuchu, eu passava chuchu, o outro já ia passando para frente, já não saía mais aquilo. E a mesma coisa, a língua. Quando nós falamos uma fofoca, você pode ver, o pessoal aumenta. Não é só o pessoal da televisão que aumenta. Aconteceu uma coisa, o povo já está falando outra. Já chega totalmente diferente. A pessoa nem morreu ainda, mas já mataram lá atrás. Ela nem chegou no hospital, mas já mataram ela. A pessoa está lá internada, mas já chegou sem vida na boca do povo. As pessoas falam muito, não tomam cuidado no que falar, por causa da fofoca. Então, ela incendia. E a confusão, às vezes, dependendo do que você fala. Ah, mas quem que falou? Ah, foi a Suzana que falou. Ah, foi a Sara que falou. Ah, não, eu não. Não, foi o Gustavo. Ah, foi o pastor Rogério que falou. O pastor Rogério falou lá de púlpito. E foi isso. Eu falei a palavra. Mas lá saiu diferente. O telefone sem fio correu. Né? O telefone está correndo. E as pessoas estão falando. E aí a confusão, quando você sai na porta, olha, você falou isso. Você falou aquilo. O outro falou aquilo. Ah, nessa igreja eu não venho mais, porque saiu uma conversa lá. Ah, porque falaram de mim. E um comentário. Primeiro, é uma coisa, a gente tem que comentar de ninguém. A gente tem que orar um pelos outros. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, olha, você está trazendo um assunto para mim, que é para mim orar? Ou você está trazendo por fofoca? Ou só para falar de alguém? Qual é o assunto? A minha esposa, quando chega em casa, às vezes ela conta alguma coisa do trabalho, de alguém. Mas ela sabe por que ela está falando para mim. Porque a primeira coisa que ela fala, assim, olha, nós precisamos orar por fulano. E está acontecendo isso. Então vamos orar. Agora, há uma diferença de quando alguém chega para você, você não sabe da última. Você não sabe o que aconteceu com fulano. Não é? Não sei. Então conta, não é? A gente já fica até curioso. E quando você mostra uma curiosidade, é aí que a pessoa, aí aproveita, é agora. Esse dia eu estava no mercado e eu estava vendo a menina do caixa lá. Tinha uma amiga dela lá, e ela, não vai embora não. E eu só prestando atenção. Você não vai embora não. Tem umas fofocas para contar para você. Eu falei, Jesus, coitado de quem vai ouvir. Do ouvido, né? Fala que quando você está falando mal de alguém, né? As pessoas aí falam que dói, né? O ouvido, e fala assim, o ouvido deve estar ardendo. A orelha deve estar queimando, né? E eu pensei, falei, Jesus, tem misericórdia, né? Que as pessoas são assim, doido para falar alguma coisa de alguém, ela precisa se abrir, ela precisa contar. Ela fica doente se não sabe de alguma coisa ou se ela não conta alguma coisa que ela sabe. Só que isso faz mal e a pessoa não percebe. Você se contamina. Sabe aquelas pessoas que você tem que tomar cuidado com quem você está do lado? Que ela fala tanto que até você fica mal. Até você acredita que aquilo, né? Ela está falando tanto de alguém que quando você olha para outra pessoa, você já está até com raiva da pessoa, já está com bronca da pessoa, porque ela falou tanta coisa daquela pessoa, você fala assim, nossa, eu tenho que tomar cuidado com aquela pessoa lá. Eu lembro que uma vez estava num acampamento e a gente estava numa turma e tinha uma pessoa lá e vieram me contar um assunto de uma pessoa. Eu nem conhecia direito a pessoa, nem sabia do assunto direito, mas eu quis defender o amigo, os amigos, se dizia amigos, que vieram trazer a fofoca para mim. E toda vez que eu olhava assim, eu tinha
um negócio com aquela pessoa. E uma vez aconteceu, e essa pessoa acabou sendo meu líder. Eu falei, poxa, mas como assim? E Deus faz assim com a gente. Deus coloca pessoas para mostrar para você quem ela é. E Deus colocou essa pessoa de líder. E essa pessoa um dia me levou lá em cima, honrou a minha vida. E aquele Deus falou, e fez aquilo para mostrar. Não era nada daquilo. E Deus fez eu pedir perdão. E eu não aguentei. Num domingo, num culto, eu chamei, eu preciso falar com você. Vamos lá, ele pegou uma cadeira, sentou, pegou a cadeira e depois para mim sentar. A gente sentou, um monte de outro. Aconteceu isso, de algumas fofocas. E eu queria te pedir perdão, porque no meu coração ficou assim. E eu fiquei te olhando diferente, mas ontem Deus mostrou quem você era, que não era nada daquilo. E essa pessoa falou assim, é a tendência da gente prestar atenção, não tomar cuidado com algumas pessoas que estão no nosso lado. Que às vezes está nos fazendo mal e a gente nem percebe. Que ela nem conhece, ela faz a confusão. Ela vai falando. E essa pessoa se tornou um dos melhores amigos. E é assim que Deus faz com a gente. Às vezes nós perdemos amizades, perdemos a oportunidade de fazer amizade com uma pessoa porque alguém falou dela. E essa pessoa pode ser uma bênção na sua vida e você perde a oportunidade. Nós perdemos a oportunidade. Por que não tomamos cuidado ao falar? Ou ao ouvir, né? Porque também, às vezes, não é só o cuidado ao falar, é cuidado com o que você está ouvindo. É repreender. Nós temos autoridade no nome de Jesus. Se você anda direito, anda certo com Deus, e quando você repreende, na hora pode a pessoa não gostar, mas depois ela vai te obedecer, vai ver que você é uma pessoa de Deus. Agora, se você está no mesmo caminho dela, se você for querer falar qualquer coisa, fala, quem é você para falar? Você vem falando dos outros, você vem fazendo. Agora você vai querer me corrigir? É assim que as pessoas vão falar. Mas quando nós andamos com Cristo, e nós vivemos na palavra, nós temos autoridade para repreender o inimigo que tenta usar pessoas para nos derrubar. Porque ele faz de tudo para criar contenda. O inimigo vai usar a língua das pessoas, porque ele sabe que a língua é um veneninho. A língua é um perigo. E ele fala assim, é por aí que eu pego. É no falar. É na língua dele que eu vou pegar ele. Que eu vou mostrar quem ele é de verdade. E a tendência nossa, às vezes, é falar alguma coisa quando nós estamos cansados, irritados, né? Aí que é a brecha que nós damos para que Satanás entre e nos derruba através da nossa própria língua. A mesma língua que às vezes fala bênção, pode falar maldição. Mesma língua que abençoa, fala coisas bonitas, pode falar coisas feias. Nós temos que estar com o ouvido atento, vigiar, orar. E quando alguém vir falar alguma coisa, também nós temos que ter sabedoria ao falar com essa pessoa. Se falar qualquer coisa, nós falamos, vamos orar. Chama a pessoa para orar. Eu falo, eu gostaria de orar com você. Quando você perceber que a pessoa está falando muita bobeira, ou está falando alguma coisa, você fala assim, gostaria de orar com você. Conversa particular. Sai das rodas. Nós estamos estudando aí, às quarta-feiras, começamos a estudar o Salmo, lá em Salmos, e nós começamos o Salmo 1, né? Que fala para a gente não se assentar na roda dos escarnecedores. Quando ele fala para não se assentar na roda dos escarnecedores, nós temos que
porque nós temos que tomar cuidado das rodas que nós estamos. Será que você faz parte dessa roda? Será que convém você fazer parte de uma roda? Dependendo do assunto. Se for um assunto, uma roda. Eu lembro que nos acampamentos, o que eu mais gostava, quando vinham os pastores de fora, estava lá, sentava lá, junto com o pastor, fazia aquela roda e a gente ouvia. Quantas vezes eu fiquei ouvindo o pastor Aguiar numa roda, ouvindo ele contar suas histórias, os pastores que vinham de fora, Luciano Subirá, o pastor Hernando Dias Lopes, que é um homem de Deus também, que sempre vinha ministrar para a gente. Quantas vezes os pastores vinham, os mais velhos? Tive a oportunidade de conhecer o pastor Felício, que era um pastor aqui Nazareno, já está com o Senhor, que o homem usado pelo Espírito Santo. Eu tinha o prazer de sentar nessas rodas, mas às vezes a gente senta em rodas erradas. Para brincar, não que nós não devemos brincar, nós devemos divertir, eu acho que todo mundo tem um momento de relaxar, mas sempre vigiando. Eu estou numa roda, tá brincando, mas a brincadeira começou a ir para um lado que não está agradando, que eu vejo que não está agradando a Deus, ou é melhor eu sair. Nessa roda não. Nessa roda é melhor eu não estar. A gente tem que ver a nossa identidade, nós temos que ver quem somos. Nós temos que prestar atenção. O vigiar está em todas as áreas. Quando você está numa roda que alguém está falando, alguém sempre vai falar, fulano ora, fulano, né? Quando você chega, as pessoas, né? Lógico que às vezes você chega, não é só porque você é pastor que eu sou melhor que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos carne, né? Nós brincamos também. Nós erramos também. Né? Nós não somos perfeitos. Que a Bíblia fala, aquele que é perfeito, varão, né? Já dominou tudo. Mas se eu fosse perfeito, já estava na glória. E a gente tem que procurar a perfeição aqui, buscar, para realmente um dia chegar na glória, chegar diante do Pai. Chegar perfeito para Ele. Para que nós não chegamos lá, Senhor, afasta de mim, porque eu não vos conheço. Eu quero chegar, Senhor, assim, abrir os braços, vem aqui comigo. É isso que eu quero. Pecar, nós pecamos o tempo todo, em pensamento, em atitudes. Nós podemos pecar. Mas nós precisamos também aprender a pedir perdão para o Senhor. Senhor, me perdoa. Senhor, isso está te agradando? É fazer pergunta para o Senhor. Senhor, está te agradando essa situação? Senhor, o que eu fiz hoje agradou o Senhor? Agradou o Espírito Santo? Esse tempo eu estava conversando com a pessoa falou assim, eu sinto, quando eu estou cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo fala comigo, é quando eu estou bem. O Espírito Santo fala comigo, tem uma intimidade. Mas quando eu sinto aquela falta dele falar comigo, é porque eu sei que eu não estou bem. Eu não estou andando certo, eu não estou dando lado para ele. Porque às vezes a gente deixa do lado. A gente dá prioridade a algumas coisas da nossa vida e não dá prioridade ao Espírito Santo. Deus não pode agir quando você está fazendo algumas coisas que não está agradando Ele. Ele vai te corrigir. Às vezes Ele está estendendo a mão. Não faz. Mas se você não está sensível, você não está numa vida de jejum e de oração para estar sensível a ouvir a voz dele, né? Eu sempre falo, às vezes nós não jejuamos para obter alguma coisa. Nós jejuamos para estar sensível a ouvir a voz de Deus e para ter a direção do Espírito Santo sobre a nossa vida. E Deus só vai se agradar de nós se nós andarmos certo na palavra.
uma vida devocional, uma vida de oração. Essa hora a gente está lendo a Bíblia todo dia à noite. E todo dia que a gente está lendo a palavra, né, a gente está lendo ali pelo celular um plano e todo dia Deus fala alguma coisa conosco. Todo dia. Um dia que a gente está com sono, cansado. Está ali assim, quase lendo, meio capengando. Mas sempre tem uma palavra que chama a atenção que Deus falou. Numa palavra, às vezes num versículo. Né, esses dias a gente estava lendo e eu estava vendo sobre quando Jesus morreu na cruz. E aí fala, poxa, e os soldados, quando começaram a chicotear, eles perguntam para Jesus: tu não é o rei dos judeus? Você salvou tanta gente, fez milagres, fez tantas coisas. Salva a ti mesmo agora. Você não é o bom? Faz. E aí, nós como cristãos, às vezes nós ficamos perguntando: nossa, mas Jesus fez tantos milagres mesmo, Jesus fez tantas coisas, por que ele não se salvou? Porque lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, era plano de Deus enviar seu filho para morrer na cruz por nós. Era o plano de Deus. Jesus era o plano perfeito. Então, ele tinha que passar por isso. Curou, fez milagres, e muita gente. Mas chegou a hora dele. Ele não podia fazer nada. Porque o controle não estava com ele, mas já estava na mão do Pai. O controle precisa estar na mão do Pai. O controle da nossa língua precisa estar na mão do Pai. Nós só vamos conseguir nos controlar se nós entregarmos nossa vida totalmente ao Senhor. E nós começamos a vigiar, e nós começamos a orar mais. Senhor, isso não foi legal. Espírito Santo, não deixa eu cair nas tentações. Fale comigo. Me ajuda. Seja o controlador da minha vida. Entra no meu coração. Mora no meu coração. Mora na minha vida. Anda em todo lugar onde eu for. Eu saio de carro para trabalhar ou com o carro da empresa. Eu sempre falo para o Espírito Santo. Quando abrir a porta, está sozinho no carro. Eu abro, meu irmão, Espírito Santo, antes de eu ligar esse carro, senta aqui, ao meu lado. Ou senta aqui, pega no volante. Toma minha vida nas tuas mãos. Eu estou saindo, eu não sei o que vai acontecer ali. Guarda a minha vida. Um descuido, a gente pode bater o carro, pode acontecer qualquer coisa. Deus sempre guardou, sempre abençoou. Deus é bom em todo tempo. Cuidado ao falar. Cuidado com quem falar. Cuidado aonde falar. Para quem falar. Cuidado. O cuidado de Deus na nossa vida. Possamos viver essa palavra. Eu acho que todos nós, cristãos, devemos guardar esse texto de Tiago no nosso coração. Todo dia assim, ó. Né, tem gente que já foi na casa de algumas pessoas que tem uma Bíblia bem enorme e fica lá só no Salmo 23. Até empoeirada a Bíblia. Mas às vezes ele só lê aquele pedacinho. Todo dia. O Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Mas ele não lê o resto. Mas ninguém coloca lá Tiago 3. Cuidado com a língua. Cuidado ao falar. Né? Ninguém coloca lá porque ele sabe. Não, isso aqui não faz parte de mim. Isso aqui só. O que para eles, né, é melhor pôr uns salmos lá. E é gostoso você ler uns salmos.
nós temos que ler a palavra o tempo todo. Sempre. E Deus vai sempre falar. Se você começar desde a primeira letra, desde o primeiro versículo ao capítulo da Bíblia, do livro da Bíblia até o último, até Apocalipse, Deus vai falar. Porque é a palavra de Deus. Deus pode usar alguém para falar? Pode. E usa. Quantas vezes usou? Mas o que vai falar conosco de verdade é a palavra. Fala que a palavra, ela tem até receita de bolo para nós. Tem tudo que nós precisamos. O manual do cristão é a palavra de Deus. Provérbios ensina muita coisa para nós. É um livro de ensino. E Tiago traz um ensino, uma exortação para nós. E que nós possamos tomar esse cuidado e viver uma vida de santidade ao Senhor. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer para você. Você que está aqui, você que está nos ouvindo. Guarde essa palavra no coração, em nome de Jesus. Amém? Vou chamar o pastor Edmur, fazer uma oração e nos dar a bênção final.